Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo de número 32. Vamos ler este capítulo, que é um pouco extenso, tem 35 versículos. Então vamos ler para nossa meditação e ministração nesta noite. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que tiraste ou que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: Com maus intentos os tirou para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra, do que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz que gritava, disse a Moisés: Há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés:
não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Verso 20. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do seu senhor, ou a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão deixara solto para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cujo cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá adiante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Versículo 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Vamos orar mais um pouquinho. Nosso Deus e Pai eterno, graças te damos. Queremos, Senhor, diante do teu santo e eterno nome e presença, agradecer por todos os dias de palavra, ministração, de louvor, e de tudo que temos, Senhor, recebido da tua parte como aroma suave. Obrigado, meu Deus, por tua graça e bondade. Neste momento, meu Deus e Pai, rogo-te graça, unção. Agradeço-te, Senhor, por todas as tuas dádivas concedidas a todos nós presentes nesta noite. Perdoa os nossos pecados, falhas, e tende misericórdia das nossas vidas. Aplique esta palavra ao coração de cada um aqui presente, desta congregação como um todo, para que saiamos daqui, Senhor, mais parecidos com o teu amado Filho Jesus Cristo. A ti a honra, a glória
e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, João Calvino, certa oportunidade, escreveu que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. É uma verdade, não há como duvidar. E estamos diante de um texto que em nenhum outro, em todas as Sagradas Escrituras, prova esta declaração tão terrível. Eu creio que Deus nos concede um momento, à luz desse texto, de nos juntarmos e diante do seu trono, diante da sua palavra, diante da sua presença, pela instrumentalidade do Espírito Santo e pela graça infinita dele, derramarmos os nossos corações e nos tornarmos cada vez mais sensíveis à sua voz, como o próprio Deus permeou em todas as Sagradas Escrituras e fechando o cano e toda a Bíblia disse às 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, à igreja. Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. E assim, meus amados, nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas falhas, portanto, de nossas idolatrias. Não somos melhores do que os israelitas que adoraram ao bezerro de ouro no deserto. E eu espero, pela graça de Deus, que Ele trate conosco nesta passagem. Nós iremos trabalhar uma temática e vamos fazer uma pergunta ao texto. E à luz do próprio texto, e à luz da Bíblia e da sua unidade, Antigo Testamento e Novo Testamento, buscarmos responder com base nas Sagradas Escrituras o que é idolatria. Antes, porém, me permitam trazer um pouco do contexto desta passagem do livro de Êxodo. Quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ter um momento ali especial em que o próprio Deus se revela a Abraão e lhe chama e diz a ele que ele seria uma bênção para todas as nações. E Deus ali lhe faz promessas. Eu multiplicarei a tua descendência. No capítulo 15 de Gênesis, Deus novamente vem a Abraão, confirma a promessa do capítulo de número 12, que no versículo 7 do capítulo 12 de Gênesis está escrito: darei a tua descendência esta terra. Então Deus confirma a promessa e faz uma declaração a Abraão dizendo: a tua geração ou a tua posteridade será escrava no Egito, mas eu virei a eles, os libertarei e julgarei o Egito e mostrarei o meu poder e quem eu sou a todos os habitantes da terra. Meus amados, quando nós abrimos as páginas do livro de Êxodo, do capítulo 1 até o capítulo 6, Deus se revela a Moisés e diz a Moisés, Moisés, vá ao Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E diz o texto, eu me lembrei da promessa que eu fiz aos teus pais,
porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vai, liberta o meu povo. Nós temos aí, meus amados, esse momento todo especial em que Deus se revela a Moisés do capítulo 1 ao capítulo 6. Do capítulo 7 até o capítulo 12 do livro de Êxodo, nós temos o juízo de Deus sendo derramado sobre, particularmente, os egípcios. Então nós temos as 10 pragas e a última praga, que é a morte de todos os primogênitos. Então Deus derrama a sua ira, a sua justiça. E no capítulo 12, ele mostra que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E institui a Páscoa, tipificada no Cordeiro de Deus, apontando para o Cordeiro, onde João Batista, nas páginas do Evangelho, ao contemplar o nosso Senhor encarnado, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados, do capítulo 13 até o capítulo 12, nós temos finalmente o Êxodo, a saída do povo do Egito, o Êxodo, e vai até o capítulo 19. O Êxodo, o livro, são 40 capítulos, mas o Êxodo é só um pouquinho. Quando eles saem, eles param no pé do Monte Sinai, o monte de Deus. No capítulo 19 do livro de Êxodo, versículo 1, o tempo que eles levaram foram apenas de 3 meses. Ao chegar no pé do monte, Deus pede a Moisés e começa a tratar com ele de maneira toda especial. E do capítulo 19 até o capítulo de número 40, nós temos ali, meus amados, o momento em que Deus chama Moisés para o monte, e ali se revela a ele de maneira toda tremenda, condescendente, e ele fica 40 dias, 40 noites, na presença do nosso bom e eterno Deus. Lamentável que hoje as campanhas aí se multiplicam, 40 dias e 40 noites, para a bênção do Senhor, para a prosperidade, para a compra do carro, para a compra disso, daquilo outro. Blasfêmia. Eu nunca vi uma campanha de 40 dias e 40 noites para se parecer com Cristo. Nunca vi uma campanha de 40 dias e 40 noites para a gente se arrepender dos nossos pecados. Não tem essas campanhas. Mas sim, gente, do capítulo 32 até o capítulo de número 34, nós temos, digamos assim, me permita usar essa palavra, um acidente. Êxodo, capítulo 19, capítulo 40, Deus chama Moisés, lida com ele, revela, dá as tábuas, dá ordens, instrução para o tabernáculo e tantas outras coisas. E aí vai do capítulo 19 até o capítulo 40, mas quando chega no capítulo 31, indo para o 32 até o 34, nós temos ali uma quebra de aliança, personificada no pecado de idolatria e na consumação de um bezerro. Gente, que coisa triste. Mas ao mesmo tempo, no capítulo 33, 34, nós temos, dentro desse quadro de pecado, a luz, ou seja, Cristo irradiando, dizendo que Ele perdoa pecado de idolatria. Cristo é a solução. Cristo é o remidor. Meus amados, fazendo agora uso, principalmente da questão e da palavra no original hebraica, dada a ídolos e deuses, nós temos pelo menos 3 significados. O primeiro significado da palavra ídolo significa inutilidade,
vazio, inútil. Depois você pode ler com atenção 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, fala justamente disto, que os falsos deuses ou os ídolos são nulos, inúteis, vão. Segundo o significado da palavra ídolo, deuses, na própria Bíblia, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, é lógico, é coisa abominável. E a terceira, que é a mais terrível, talvez a gente nunca tinha parado para analisar que quando a Bíblia fala de ídolo, deuses, ela usa também este significado da palavra excremento. Aqui, gente, quando eu me deparei com isso, a gente só faz chorar. Dizer, Senhor, excremento, objetos defecados e sem forma. Idolatria são excrementos, gente. Ou é excremento. É aquilo que a gente expele de mais impuro que há em nós. Então, quando a gente deixa de adorar o único Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós queremos, somos e amamos mais as impurezas que saem de nós do que a pureza daquele que fez todas as coisas. Um triste lamento para nós nesta noite. Em muitos cultos, neste exato momento, em muitos lugares espalhados dos quadrantes deste Brasil e do mundo, em igrejas protestantes, históricas, reformadas, pentecostais, neopentecostais, todas, em muitas, ou talvez, em grande maioria, estão prestando cultos, pensando que estão prestando cultos a Yahvé, mas estão prestando cultos a outros deuses, a falsos deuses. Estão lançando diante de Deus excrementos, objetos defecados e sem forma. Meus amados, nós temos que encontrar também Cristo dentro desse texto, para que esse texto aponte para Cristo, e para que a gente entenda que todo ato de idolatria é um ato de idolatria contra Yahvé, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então nós temos no livro de Êxodo, do primeiro capítulo até o último, e em todo o Antigo Testamento, muitos símbolos, muitos tipos. Esse livro é muito rico, esta passagem é muito rica. Nós temos aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, a instituição da Páscoa e o Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro Pascal é Cristo. Próprio João Batista, no capítulo 1 de João 29, diz: eis o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o Cordeiro, em Êxodo, é Cristo. Nós temos também, em todo o livro de Êxodo, Levítico, sacrifícios. Sacrifícios significa animais mortos, sacrificados, e rios de sangue durante todo o período de peregrinação no deserto e durante todo o Antigo Testamento, até o momento da plenitude do tempo, onde Cristo entrou.
no Santíssimo Lugar e ofereceu a si mesmo, dizendo: não há mais necessidade de sacrifícios anuais, porque o sacrifício perfeito fora oferecido. Quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos também, meus amados, símbolos e tipos de Cristo. O tabernáculo. O tabernáculo, ele segue naturalmente dentro da revelação progressiva a sua evolução. Começa com o tabernáculo no deserto. No tempo da monarquia, esse tabernáculo se torna templo. E na plenitude do tempo, Cristo, o Deus encarnado, tabernacula em nosso meio. E em Apocalipse 21, capítulo 23, João recebe a revelação e escreve às igrejas, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, Deus habita no meio de nós. Tabernáculo do deserto, templo, Cristo, nós somos o tabernáculo, apontando para Cristo, porque nós permaneceremos eternamente com Cristo. Portanto, o tabernáculo é apenas um símbolo que aponta, dizendo: Deus está presente no meio do seu povo. Mas o templo não deve ser adorado, idolatrado. Deve apontar para que a gente entenda que estamos como peregrinos, rumando para a pátria celestial, para aquele que habitará conosco para todo sempre, em novos céus e nova terra, para a glória do nome do nosso bom e eterno Deus. Nós temos também, meus amados, o maná. Maná também é um tipo de Cristo. João 6,48, o próprio Cristo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida. A própria rocha é Cristo. Êxodo 17, versículo 6, Números 20, 1 Coríntios 10, 4, Paulo interpretando o que aconteceu em Êxodo, ele escreve à igreja em Corinto e diz: e beberam da mesma fonte espiritual, de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós temos também, no livro de Êxodo, a nuvem e a coluna de fogo. Gente, que coisa tremenda e maravilhosa. Aquela nuvem, durante o dia, protegendo Israel do sol escaldante. Durante a noite, o fogo, aquecendo, iluminando. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquela nuvem e aquela coluna não saiu da presença de Israel durante todos os 40 anos. E ele ficava sobre a tenda. A coluna vinha, a tenda tinha que parar. Ali montava e a coluna de nuvem ficava. Quando se levantava, era a hora de arrumar a tenda. Parava a coluna, parava e armava a tenda. Ou seja, Cristo dizendo: eu guio Israel, eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor de Israel. Aquele símbolo tremendo e maravilhoso. Nós temos o próprio Moisés, meus amados, como um tipo de Cristo. Esse homem como libertador, mediador, intercessor, legislador, profeta, apontando para Cristo, que é o grande libertador de Israel. O livro de Êxodo é o livro da redenção do Antigo Testamento. O próprio Êxodo aponta para Cristo. Nós temos também, meus amados, um personagem que nós precisamos entender para poder compreender Cristo no livro de Êxodo, do primeiro capítulo até o último, e principalmente no capítulo de número 32. Nós temos no próprio livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 34, o anjo
do Senhor, Malach Yavé, o mensageiro de Yavé, o mensageiro de Deus. Esse anjo, existem pelo menos 3 escolas de interpretação, e eu preciso tomar um posicionamento relacionado a isso para poder falar de Cristo nesse texto. Há aqueles que interpretam esse anjo, esse personagem, como uma forma de Deus falar, e aí trabalham e dão destaque à transcendência de Deus. Então Deus fica mais no céu e fala, e a imanência dele, ou seja, a presença dele no meio do seu povo se torna quase que nula. Eu não concordo com esse ponto de vista. O segundo ponto de vista é que é uma espécie de representante de Deus, mas eu tenho dificuldade com esta escola, porque que representante é esse que fala como se fosse o próprio Deus? Que recebe adoração? Seria um anjo? Que anjo que recebe adoração? Não existe. Então, esse anjo, diz a grande maioria, ou boa parte de historiadores e teólogos, esse anjo é Cristo pré-encarnado, ou Cristo pré-existente. Como o próprio reverendo Gilvan disse, corpo me preparaste. Aqui nós temos Cristo antes da encarnação, tipificado em símbolos, tipos, e a própria presença dele, através desse mensageiro, e esse mensageiro é Cristo. Esse próprio mensageiro é o Senhor Jesus Cristo, habitando no meio do seu povo e revelando a glória de Deus, apontando para o dia de que Deus iria encarnar na história e redimir o seu povo, cumprindo todas as promessas veterotestamentárias. Meus amados, esse mesmo anjo apareceu a Abraão, a Agar, a Jacó, a Gideão e a tantos outros. Estes homens inclinaram-se. Esses homens, o próprio Moisés, na sarça ardente, o anjo do Senhor apareceu para ele, falou para ele, e ele fechou os olhos para não ver Deus. Quando chegou com Arão diante de Faraó, ele disse: Deus veio ao nosso encontro e falou conosco. Lá no texto, Êxodo capítulo 3, versículo 2 e 3, fala do anjo. Capítulo 5, versículo 3, ele diz que esse anjo é o próprio Deus que o encontrou. Então nós temos aqui a base para sustentar que esse anjo é o Senhor. Mas, caso você não entenda assim, não há nenhum tipo de dificuldade. Então, meus amados, dada esta palavra introdutória, nós queremos tratar da temática, o que é idolatria. Em primeiro lugar, a idolatria é uma rebelião contra Deus, é uma rebelião contra Yavé, é uma rebelião contra Cristo e é uma rebelião contra o Espírito Santo. O versículo 1 do texto em que estamos lendo, até o versículo 6, mas nós vamos ler particularmente o versículo 1, que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, assentou-se, ou acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Toda rebelião, todo ato de idolatria é uma rebelião contra Deus, é uma rebelião contra Cristo. Essa palavra adiante no original significa diante da nossa face, diante do nosso rosto. Em outras palavras, o povo estava declarando em viva voz, dizendo: Arão, nós não queremos mais Moisés nos guiando, nós não queremos mais Yavé, nós não queremos mais a nuvem, nós não queremos mais a coluna de fogo, nós não queremos mais Cristo, nós não queremos mais ninguém nos guiando, cansamos disso.
Queremos um bezerro, queremos um ídolo. Meus amados, eles estavam pedindo: tire do nosso meio a coluna, cansamos disso. Em outras palavras, aqui, meus amados, é um desejo de voltar para o Egito. Atos capítulo 7, versículo 39, está escrito assim: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. No versículo 41 está escrito: fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo. Uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra Cristo. Será que nós crentes queremos sinceramente, de todo o nosso coração, dizer na instrumentalidade e na força do Espírito Santo, segundo a palavra: Deus, vá adiante de nós, queremos te seguir? Ou será que em nossos corações, em dados momentos, temos vontade de dizer para o Senhor: Senhor, cansamos de ti, não queremos mais que tu vá adiante de nós, cansei de tanta lei, cansei de tanta ordem, cansei de cultos repetitivos, cansei de sacrifícios, cansei de animais, cansei do deserto, cansei de sede, cansei de maná, cansei disso, não quero mais isso. É isso que Israel está fazendo. Sejamos sinceros com Deus e conosco mesmo. Como é que está o nosso coração diante do Senhor nesta noite? Será que nós podemos dizer de todo o coração: Senhor, nós não queremos voltar ao Egito? O apóstolo Pedro, no capítulo 2, da sua segunda carta, do versículo 20 ao 22, ele citando Deuteronômio, que é uma passagem que fala do capítulo 32 de idolatria, ele vai falar que o que Israel fez aqui foi como um cão e um próprio porco que volta ao vômito e à lama. O que Israel fez aqui foi dizer: cansamos. Nós declaramos com a nossa voz: Arão, é um ato de rebelião. Não queremos mais Moisés, não queremos mais Cristo, nós queremos ser guiados pelo nosso ego, nós queremos ser guiados pela nossa carne, nós queremos os nossos deuses, os nossos ídolos do coração para nos guiar. Meus amados, idolatria é rebelião contra Deus. Quando a gente se rebela contra o Senhor, nós vamos parecer com cães, vamos parecer com porcos, vamos parecer com objetos defecados. Eu não estou forçando barra absolutamente em nada, mas não posso deixar de ser fiel ao texto que trata a idolatria neste nível. Êxodo, você pode abrir as páginas que vai do capítulo 1 até o capítulo 40, falando direto de pecados, de rebelião, de rebeldia, pecado A, pecado B, pecado C, mas o grande pecado do povo era a idolatria. No capítulo 32 até o capítulo 34 de Êxodo, Deus reúne o povo e mostra para eles o que estava dentro do coração deles, são as vísceras de Israel sendo expostas diante deles. Toda idolatria é um ato de rebelião contra Cristo. Nós estamos dizendo a Cristo: não te queremos sobre nós. Meus amados, o que é idolatria em segundo lugar?
É uma depravação do verdadeiro culto a Deus, que vai do versículo 7 até o verso de número 14. O versículo 7 está escrito: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Essa palavra aqui, ou este verbo corromper, significa no original imoralidade sexual, imoral. Também significa apodrecimento. Então, idolatria, meus amados, é uma depravação do verdadeiro culto a Deus. Essa mesma palavra é usada em Gênesis capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 13, quando há aquela declaração: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e Deus resolveu dar cabo em todo mundo, mandando o dilúvio. Imoralidade sexual, lascívia, no meio do povo de Deus. Isso é comum. Aqui eram cultos orgíacos, crianças sacrificadas, bebida forte, vinho, para dar vazão à carnalidade. E depois, bacanais. Gente, é imoralidade. É o povo dizendo para Deus: nós queremos ser imorais, queremos parecer com Deus Baal, com Astarote, queremos parecer com a deusa da fertilidade, queremos aparecer, como o próprio Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 8, capítulo de número 10, e lá aquela idolatria a deusa Afrodite, Vênus e por aí vai, as sacerdotisas no templo, a palavra e aquela expressão corintianizar, ou seja, aquela cidade rica, próspera, portuária, onde navios vinham de todo mundo romano daquele período, e pessoas viajavam de um lado do outro, pregavam seus dinheiros, e no final da tarde eles diziam uns aos outros: vamos corintianizar. Corintianizar, em outras expressões, em outras palavras, trocando em miúdo, significa vamos sensualizar. Pegavam dinheiro e iam para o pé do monte, diante do templo que ficava na parte alta da cidade, e quando dava o pôr do sol, naquela penumbra, as sacerdotisas desciam lindas e maravilhosas, vestidas de maneira sensual, também o deus Apolo, então homens sacerdotes, e ali eles desciam, e aqueles que iam para lá prestar seus cultos às divindades, lá se deitavam, rolavam seus dinheiros, e assim, meus amados, caíam em carnavais e festivais, e estavam entregues à imoralidade, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem. A igreja protestante de hoje, meus amados, tem se tornado cada dia mais parecido com a deusa da sensualidade, imoralidades, sensualidades, mulheres que se vestem na igreja, mas não vestem com a piedade das vestiduras brancas de Cristo, desfilam coladas. Isso aqui não é moralismo, não. É um coração que se assemelha ao seu Deus. Está lá escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15, que as mulheres piedosas são adornadas com roupas piedosas para aparecerem e se guardarem para o seu Senhor Cristo. Isso é idolatria. E a igreja brasileira pulsa, a carne pulsa, o mundo pede, e nós estamos parecidos com o mundo e não com Deus.
Em 1 Coríntios, Paulo conclama aquela igreja a condenar um ato incestuoso. E a igreja era complacente com o pecado, não glorificando a Cristo. Da mesma forma, a rebelião significa: Cristo não vá mais adiante de nós. Agora, Deus diz a Moisés: desce, que o povo se corrompeu. Depressa, Moisés, depressa, depressa. Eles se desviaram do caminho. Se corrompeu significa: despiram-se diante do bezerro de ouro e se prostituíram. 1 Coríntios 10, de 6 a 8, diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Já é aquele caso de Balaão com as moabitas. Sensualidade, meus amados. Hoje, aplicando à igreja moderna, namoros incestuosos, namoros, lascivos, namoros que devem ser para marido e mulher, pastores que se prostituem, que se casam não sei quantas vezes, e mesmo assim são pastores de igrejas lotadas. O que é isso? São os seus seguidores que parecem com ele, adoram ao pastor imoral, e não falamos nada, não denunciamos. A igreja é de Cristo, o Senhor é Cristo. Aqui, meus amados, Deus faz questão de registrar, e diz Paulo que ficou um exemplo para todos. Eu tive uma experiência, ou várias experiências, mas particularmente deste âmbito. Nós temos em muitas igrejas ministérios de dança, não é? Eu não conheço o ministério de dança, nenhum dado pelo Espírito Santo, eu nunca vi na Bíblia. Mas existem ministérios de dança, ministério de arte, ministérios A, B, C. A igreja está tomada disso. E é necessário que a gente toque um pouquinho nisso. Os ministérios de dança, eu tive experiências de perceber que, através desses ministérios, tem sido, em muitos casos, uma abertura para o lesbianismo e para o homossexualismo dentro da igreja. Meninos e meninas, meninos que são afeminados, falam como mulheres, agem como mulheres, se vestem como mulheres, não querem ser homens viris. Cristo não é glorificado nisto, meus amados. E nós, no púlpito, não falamos nada. Somos omissos, para não dizer covardes. Meus amados, a idolatria é uma depravação do verdadeiro culto a Deus. Coreografias na presença do púlpito, com roupas coladas, homens agora coreografando. Que é isso, meus amados? Danças do passinho, do break, do funk, dentro da casa de Deus, e nós não falamos nada. Deixa as crianças. Meus amados, nós precisamos conclamar a igreja de volta ao Evangelho e à pureza de Cristo. Precisamos voltar a um culto verdadeiro, um culto bíblico, um culto expositivo, um culto onde a palavra é centrada para glorificar a Cristo. Não é palavra para massagear ego de ninguém. Atitudes de homens e chamados pastores para pregar o Evangelho.
sem se preocupar se vai voltar no púlpito no outro domingo ou não, se vai ser convidado para pregar ou não, isso não interessa, meu amado. A porta quem abre é Deus. George Whitefield teve as portas do templo na Inglaterra fechadas, mas Deus disse para ele: não te preocupa, meu filho, porque eu tenho uma porta para te abrir. Qual Deus? O mundo ao ar livre. Vai e prega! Vamos trazer o culto de volta. Nós não, Deus na palavra. Sejamos instrumentos. Lembremos que Atos capítulo 7, versículo 42, está registrado que Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial. Romanos 1, 24, que é o mesmo contexto e eco do Antigo Testamento ligado à idolatria. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem a seu próprio corpo entre si. Aí nós sabemos que aqueles se desonraram, homem com homem, mulher com mulher. Deixa eu dizer algo para vocês, que é muito forte, pesado, mas necessário que a gente reflita nesta noite. Há um aspecto, escutem bem, um aspecto em que o lesbianismo e o homossexualismo, quando Deus entrega, meus amados, é um ato do juízo de Deus sobre a nação pagã e sobre a própria igreja. Ao não confrontarmos a luz das Sagradas Escrituras, pelo poder do Evangelho, pela graça do Senhor, nós podemos sim sermos julgados pelo Senhor. E a multiplicação nos dias de hoje é isso. O Deus da sensualidade tem os seus idólatras parecidos com eles. O que é idolatria, meus amados? Em terceiro lugar, é uma assemelhação a um Deus falso, que vai do versículo 15 ao 24, e eu chamo a atenção para o versículo 20. E pegando no bezerro, queimou-o, e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Meus amados, aqui é o processo conhecido de assimilação. Eu li um livro do teólogo Billy, em que ele trata a respeito disto. Você se torna aquilo que adora. O processo de assimilação, ele é gradativo. Gradativo. Só que esse texto, em Êxodo capítulo 20, há um recurso de linguagem aqui aplicado. E ele é chamado de ironia. Ou seja, quando Moisés desce do monte, ele convoca o povo e diz ao povo, pegando o bezerro, queima, reduz, joga na água e diz aos idólatras: bebam. E eles bebem. Ao beberem, a sua boca fica com a marca do ouro, para que o juízo de Deus caia sobre os idólatras, no meio daquela multidão, sendo identificados com o bezerro. Mas, quando Deus, ou quando Moisés diz, bebam, ali, meus amados, Deus está dizendo a Moisés, vai, Moisés, que aquele povo é de dura cerviz. Agora imagine um touro, indomável, rebelde, sendo puxado pela sua cerviz. Silva, vem. Ele não vem. Ele é duro. Ele é rebelde. Quem pode domar? Não doma. Ou seja, Israel é esse touro. Igualzinho o touro que levantou. Então, o que é que o touro faz? Ele bebe água
e come ervas, come capim, come mato. Então, é isso que vocês querem? Esse é o Deus que vocês querem refletir? Cansaram de serem criados à minha imagem e semelhança? Vocês estão dizendo, queremos ser semelhantes ao bezerro. Queremos ser semelhantes ao bezerro. Então, beba, como o jumento bebe, como bezerro bebe, como o cachorro bebe. Tornam-se semelhantes a ele. Gente, é essa a expressão. Você se torna aquilo que adora. O processo de assimilação, ele é tão terrível, está registrado até em Salmos, Salmo de número 106, versículo de 1 a 21, que eles trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um bezerro que come erva. Então Deus está julgando o povo, dizendo, vocês são bezerros, igualzinho o bezerro que vocês adoraram. Então, o processo de assimilação é dessa forma, gradativo. Agora, deixa eu chamar a atenção de vocês para um outro exemplo, em um outro caso no Antigo Testamento, que para mim é um dos piores e mais terríveis, que vai desembocar no que hoje nós estamos vendo dentro da igreja brasileira, especialmente maranhense, ludovicense, ou seja, na nossa ilha maravilhosa. Está registrado em 1 Reis, capítulo de número 13 e 14, relacionado ao rei Asa. Diz assim, os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi, todos os dias, totalmente do Senhor. Aqui, meus amados, Asa foi um homem que teve um coração semelhante ao Senhor. Ele removeu muitos ídolos em Israel. Só que os altos não removeu. E aí outros reis bons, que tiveram o coração inclinado para o Senhor, tiraram altos, mas não tiraram o poste ídolo. Mas o que é isso? Aqui aconteceu o processo de assemelhação, ou de assimilação. Ali, meus amados, a interpretação que se dá é que aqueles homens não tiraram o poste ídolo, porque entendiam que ali se prestava um culto a Deus. Desde Salomão, que idolatrou os deuses das suas mulheres, levantou estes altos, ou estes poste ídolos. Idolatrou Roboão, seu filho, Jeroboão, seu copeiro. E esse processo foi acontecendo. Os reis bons tiraram, mas não tiraram outro. Ou seja, aconteceu uma fusão, uma junção. Elementos de Baal foram entendidos como elementos de Yahvé. Atributos de Yahvé foram entendidos como atributos de Baal. Então eles adoravam Deus e entendiam que aqueles atos que eram a Baal estavam sendo oferecidos a Deus e Deus aceitava. Somente o rei Josias chegou e arrebentou com tudo. E o que é que está acontecendo no nosso meio? Muitos homens piedosos pregam a palavra, meus amados. Expõem a Bíblia. São homens realmente piedosos, os corações voltados para o Senhor, mas eles não conseguem mais enxergar que o culto que nós estamos prestando a Deus é um culto sincrético. Estamos oferecendo e adorando a Yahvé com elementos de Baal. Estamos adorando Yahvé, estamos adorando a Cristo com elementos do mundanismo. Disse Paulo, fazendo eco e citando o próprio capítulo 1 de Romanos, quando ele escreve no capítulo 12,
não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos apresentando, gente, culto a Deus. Por exemplo, muitos da geração de hoje já entendem que determinados elementos que foram inseridos no culto fazem parte do culto a Deus. E adoram a Deus dizendo: Senhor, obrigado por tudo. Nem ligam. Mas há 40, 50 anos atrás, não tinha coreografia, não tinha peças, não tinha cerimoniais, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. Não tinha vendas, comércio dentro da igreja. Mas hoje tem. E tem, não vai parar. Por quê? Porque nós estamos adorando a Deus com elementos de Baal, do sincretismo, do mundo. É só contemplar o cantor famoso que desceu ao terreiro de Umbanda e de Candomblé, glorificando e saltitando o nome do Senhor. É só perceber que a igreja contemporânea, meus amados, pasmem, é igualzinho aquele fulião que desce o Pelourinho, adorando na Baía de Todos os Santos. E achamos que tudo é aceitável diante do Senhor. A palavra diz: não provoquei o zelo de Deus. Deus é fogo consumidor. Cristo anda entre os candeeiros. Mas já está há muito tempo que muitas igrejas botaram Cristo para fora. Queremos um culto que agrade ao nosso ego, ao nosso eu, às nossas famílias mais mandantes da igreja, ao meu grupo especial. E achamos que isso é culto. E achamos que Deus recebe. Cristo está sendo glorificado aonde? Onde? Vossos lábios me honram, mas os vossos corações estão diante ou distante de mim. Meus amados, culto a Deus é coisa séria. Em quarto lugar, meus amados, o que é idolatria? É uma provocação da ira de Deus, versículos 25 a 29. E caíram do povo naquele dia uns 3.000, lá no caso de Balaão, 23, 24.000. Onde é que vai acabar isso, gente? Morreram quase 3.000 homens, só homens, lá no Egito, ou no deserto. Mas o próprio Deus disse: eu vingarei todos. A segunda geração foi tão idólatra quanto a primeira, só entrou na terra de Canaã porque Deus botou a gente. Depois, meus amados, foram gradativamente. Com Josué, ele chega no último capítulo do seu livro e diz: vocês querem adorar os deuses de vocês? Então podem adorar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Samaria, 722. Deus acaba com a idolatria e permite que a Síria destrua o povo dele. Judá, 526. Deus permite que a Babilônia vá lá e destrua. Por quê? Idolatria que começa no deserto, vai. No tempo de Cristo, qual era a idolatria? Não tinha mais bezerro. Quando o povo retornou do deserto, ou quando retornou do cativeiro, não tinha mais ídolos. Agora, qual era o ídolo? A tradição. O institucionalismo. O farisaísmo. É melhor que Cristo morra do que nós.
e disseram: caia sobre nós o sangue desse justo. Meus amados, quando a gente provoca a ira do Senhor, Ele costumeiramente chama a gente e adverte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que estamos adorando? Pastor, eu não tenho nenhum ídolo. Eu não tenho bezerro, não tenho altar. E o altar do coração, como é que está? Não, pastor, eu só amo minha família. Ela pode se tornar um ídolo. Não, pastor, eu amo meu filho. Pode se tornar ídolo. Eu amo meu trabalho, é outro ídolo, é mamon. Eu amo minha igreja, também pode se tornar um ídolo. Não, eu nasci na igreja, vou morrer na igreja, pode se tornar um ídolo. O denominacionalismo, o institucionalismo, por si só, podem se tornar ídolos. Na verdade, nós temos que adorar a Deus, a Cristo, a Escritura. Deve reger a denominação. A Escritura deve reger a instituição. Mas hoje, muitos, em nome da confessionalidade, em nome da teologia, nada contra, em nome da denominação, nada contra, usam a Bíblia e levantam Deus, porque não tem coragem de vir à frente, pregar expositivamente e denunciar os pecados da denominação, os pecados da coletividade da igreja. Por quê? Salário, medo de ser expulso, perseguição. São os líderes à semelhança de Arão, não aguentam pressão, não glorificam a Deus, titubeam. Meus amados, estamos parecendo mais com a denominação e com a instituição do que com Cristo. Não. Quando a pessoa parece mais com a instituição e com a igreja, pode se tornar idolátrico. Porque os grandes homens de Deus, como Martim Lutero, levantou-se e conclamou a igreja para a Bíblia. Oxalá queira Deus que ele rompa. E como a oração de Isaías: oh, se abrisses os céus e descesses, desça sobre nós, Senhor. Marche e ande entre os candeeiros da tua igreja. Mostra para nós quem tu és. Expulse de dentro dela os cambistas. Tire os adúlteros. Expulse os idólatras de Mamon. Tirem os escribas e fariseus. Nem que para isso fique apenas o toco. Pois deste toco a promessa do Deus da aliança se cumpre, como está escrito. E para finalizar, o que é idolatria? É uma constatação da total dependência de Deus. Versículo 30. Farei propiciação pelo pecado. Cristo, meus amados, é a nossa propiciação. Somente Cristo nos perdoa, nos purifica, nos lava de todo e qualquer pecado. Com quem você quer se parecer? Com Cristo. Então, meus amados, glorifiquemos, exaltemos e pareçamos com Cristo. Andemos como Cristo, porque nós fomos eleitos e predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. E um dia nós o veremos como Ele é.
Moisés, ao descer do monte, estava com o rosto transfigurado. Quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Cristo. Analisemos nossas vidas e vejamos, sinceramente, diante do Senhor, quem estamos refletindo. E como igreja, somos parecidos com Cristo ou com o bezerro de ouro? Nosso Deus e Pai, tenha misericórdia de nossas vidas, perdoa os nossos pecados e nos abençoe dos altos céus. Faz-nos parecidos com Cristo e renove cada dia mais, Senhor, sobre nós as tuas santas misericórdias, pois elas são a causa de não sermos consumidos. Perdoa-nos sinceramente e nos faz mais parecido com teu amado Filho Jesus Cristo, hoje e sempre. Obrigado pela exortação ao nosso coração. Sinceramente, Senhor, a ti a honra, a glória e o louvor. Amém.